Olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais uma história emocionante aqui no canal Fio de Esperança. Hoje eu trago para vocês uma narrativa que vai mexer profundamente com suas emoções e mostrar como o amor pode nascer nos momentos mais inesperados da vida. Vamos conhecer Camila, uma jovem enfermeira de coração puro que aceita um trabalho misterioso em uma mansão. Quando ela chega lá e o milionário diz que precisa levá-la para um quarto isolado, ela fica em pânico, imaginando o pior. Mas o que ela descobre dentro daquele quarto vai mudar completamente sua percepção sobre tudo. Um homem poderoso escondendo sua maior vulnerabilidade, um amor que nasce do cuidado e momentos que vão fazer vocês chorarem de emoção. Mas será que o tempo será suficiente para que esse amor se concretize? E o que acontece quando descobrimos que, às vezes, as maiores riquezas não são materiais? Quero agradecer do fundo do coração a cada um de vocês que acompanha o canal Fio de Esperança, que deixa seu like para ajudar o YouTube a recomendar nosso conteúdo para mais pessoas, que compartilha nossas histórias e que sempre volta para ouvir mais. Vocês são a razão pela qual eu continuo trazendo essas narrativas tocantes. E se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreva agora mesmo e ative o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias que estão por vir. E me contem nos comentários, qual é o seu nome e de qual cidade vocês estão me ouvindo neste momento. Adoro conhecer cada um de vocês e prometo que vou usar alguns dos nomes que vocês deixarem aqui nas nossas próximas histórias. Então, preparem seus corações, relaxem, peguem aquele lanchinho ou bebida favorita, porque nossa história está começando agora. A manhã chegava devagar pela janela do pequeno apartamento no bairro da Penha, no Rio de Janeiro, onde Camila Santos acordava mais uma vez com o barulho do despertador ecoando pelo quarto simples. Aos 23 anos, ela carregava nos ombros o peso de uma responsabilidade que poucos da sua idade conheciam. Desde que se formou em enfermagem 6 meses atrás, trabalhava no hospital público da região, cuidando de pacientes com a dedicação que aprendeu com sua avó, a única família que teve depois que perdeu a mãe ainda criança. Seu pai nunca esteve presente, e Camila cresceu sabendo que precisava contar apenas consigo mesma para vencer na vida. O salário de enfermeira no hospital público mal dava para pagar as contas básicas do apartamento de um quarto que dividia com Mel, sua gata amarela que encontrou abandonada na rua 2 anos atrás. Naquela manhã especial de terça-feira, enquanto preparava o café da manhã simples de sempre, pão com margarina e café adoçado com açúcar cristal, Camila olhava pela janela pequena da cozinha e via a movimentação típica do bairro operário. Mulheres indo para o trabalho, crianças correndo para a escola, homens esperando o ônibus lotado que os levaria para mais um dia de trabalho pesado. Era uma vida que ela conhecia bem, uma realidade que não a envergonhava, mas que também não a satisfazia completamente. Camila sempre sonhou em fazer mais pela vida das pessoas, em ter condições de ajudar de verdade quem precisava, mas sabia que, com o salário que ganhava, mal conseguia ajudar a si mesma. As dívidas da faculdade ainda pesavam no orçamento apertado, e por mais que ela tentasse economizar em tudo, sempre sobrava mês no final do dinheiro. Foi exatamente quando terminava de arrumar a cozinha e se preparava para sair para mais um plantão no hospital que seu celular tocou. Camila olhou a tela e viu que era um número que não conhecia, mas que tinha o prefixo da zona sul da cidade. Normalmente, ela não atendia ligações de números desconhecidos, mas algo a fez atender naquele momento. Alô, bom dia! Aqui é a doutora Fernanda da Agência de Enfermagem Especializada. Estou falando com Camila Santos? A voz do outro lado da linha era profissional, educada, bem diferente das ligações de telemarketing que ela costumava receber. Camila confirmou que era ela mesma e ficou curiosa para saber o que aquela mulher queria. Camila, recebemos sua indicação através do hospital onde você trabalha. Temos uma proposta de trabalho muito especial para você, se tiver interesse. A enfermeira sentiu o coração acelerar um pouco. Trabalhos especiais geralmente significavam dinheiro extra, e ela definitivamente precisava de dinheiro extra. A doutora Fernanda continuou explicando que se tratava de um trabalho de enfermagem particular, cuidando de um paciente terminal em sua própria residência.
O paciente é um senhor de idade que está em estado muito delicado, com poucos dias de vida. A família quer proporcionar os últimos momentos dele em casa, com todo o conforto e dignidade possível. Camila ouviu atentamente, mas quando a mulher mencionou o valor que seria pago pelo trabalho, ela quase derrubou o telefone. Era 3 vezes mais do que ela ganhava em um mês inteiro no hospital público. Seria um trabalho de período integral. Você ficaria na casa da família durante todo o tempo, com folgas organizadas conforme a necessidade. A família mora em uma mansão em Copacabana. São pessoas muito sérias e respeitáveis. Camila ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Era exatamente o tipo de oportunidade que ela precisava para quitar suas dívidas e talvez até conseguir fazer uma reserva de emergência, algo que nunca teve condições de ter, mas ao mesmo tempo sentia um friozinho na barriga. Nunca tinha trabalhado como enfermeira particular, sempre foi no ambiente hospitalar, com outros profissionais por perto, com supervisão médica constante. A ideia de ficar sozinha cuidando de um paciente terminal em uma casa desconhecida a deixava um pouco insegura. Posso pensar um pouco sobre a proposta? Ela perguntou, tentando ganhar tempo para organizar os pensamentos. A doutora Fernanda foi compreensiva, mas explicou que precisava de uma resposta rápida, pois o estado do paciente era muito delicado e a família estava ansiosa para contratar alguém o quanto antes. Depois de desligar o telefone, Camila sentou na pequena poltrona da sala e ficou olhando para Mel, que dormia tranquila em seu cantinho favorito perto da janela. A gatinha tinha uma vida simples, sem preocupações, sem contas para pagar, sem decisões difíceis para tomar. Por um momento, Camila invejou aquela tranquilidade, mas sabia que não podia deixar uma oportunidade como aquela passar. Com o dinheiro que ganharia, poderia quitar todas as dívidas da faculdade, colocar as contas em dia e ainda sobrar alguma coisa para emergências. Era uma chance de mudar de vida, pelo menos financeiramente. Respirou fundo, pegou o telefone novamente e ligou de volta para a agência. Doutora Fernanda, eu aceito o trabalho. Quando posso começar? A resposta veio imediatamente. Que bom, Camila. Pode começar ainda hoje à tarde? Vou passar o endereço e você pode ir diretamente para lá às 3 horas. Enquanto isso, do outro lado da cidade, na cobertura luxuosa de um prédio em Ipanema, com vista para o mar, Eduardo Almeida caminhava nervoso pelo escritório particular que tinha em casa. Aos 32 anos, ele era dono de uma das maiores construtoras e incorporadoras imobiliárias do Rio de Janeiro, um império que construiu junto com seu pai ao longo dos últimos 10 anos. Eduardo herdou do pai não apenas o talento para os negócios, mas também a determinação e a honestidade que fizeram da empresa uma das mais respeitadas do mercado. Mas naquele momento, todo o sucesso profissional que conquistou parecia não ter importância alguma diante da situação que estava vivendo. Seu pai, seu Henrique, o homem que ele mais admirava no mundo, estava internado em casa há 2 semanas, com um diagnóstico que mudou tudo: câncer em estado terminal, com poucos dias de vida pela frente. Eduardo parou em frente à janela grande do escritório e olhou para o mar que se estendia até o horizonte. Sempre achou aquela vista relaxante, mas agora nem a beleza natural conseguia acalmar a angústia que sentia no peito. Seu pai sempre foi sua referência, o homem que o ensinou tudo sobre trabalho, honestidade e perseverança. Seu Henrique começou a vida como jardineiro, trabalhou anos cuidando do jardim de uma família rica, até que conseguiu juntar dinheiro suficiente para comprar um pequeno terreno e construir sua primeira casa para venda. Eduardo cresceu vendo o pai trabalhar incansavelmente, sempre com um sorriso no rosto, sempre otimista, sempre acreditando que o trabalho honesto era o caminho para a dignidade. Juntos, pai e filho transformaram aquele pequeno negócio em uma empresa de sucesso, mas nunca perderam a humildade e os valores que seu Henrique ensinou desde o começo. O telefone do escritório tocou, interrompendo os pensamentos melancólicos de Eduardo. Era o Dr. Rodrigues, o médico particular que acompanhava seu pai. Eduardo, como conversamos ontem, é muito importante que seu pai tenha uma enfermeira especializada para acompanhá-lo 24 horas por dia. O estado dele é muito delicado, e qualquer intercorrência precisa ser atendida imediatamente por um profissional competente. Eduardo já sabia disso, já tinha autorizado a contratação, mas ouvir novamente aquelas palavras doía como uma punhalada.
Era a confirmação de que realmente não havia mais nada a fazer, apenas tornar os últimos dias do pai os mais confortáveis e dignos possíveis. A agência já encontrou uma enfermeira muito qualificada, doutor. Ela deve chegar aqui hoje à tarde. Eduardo respondeu, tentando manter a voz firme. Ótimo, tenho certeza de que isso vai trazer muito alívio para vocês dois. Seu pai vai se sentir mais seguro e você vai poder descansar um pouco também. Depois de desligar, Eduardo foi até o quarto onde seu pai descansava. Seu Henrique estava acordado, olhando pela janela com aquele mesmo olhar contemplativo que sempre teve. Mesmo debilitado pela doença, ainda mantinha a dignidade e a serenidade que sempre o caracterizaram. Como você está se sentindo hoje, pai? Eduardo perguntou, sentando na cadeira ao lado da cama. Seu Henrique sorriu, aquele sorriso caloroso que sempre tranquilizava o filho. Estou bem, meu filho. Só um pouco cansado, mas bem. E você? Está com cara de quem não dormiu direito de novo. Eduardo não conseguia esconder nada do pai. Nunca conseguiu. Estou preocupado, pai. Contratei uma enfermeira para ficar aqui cuidando do senhor. Ela deve chegar daqui a pouco. Seu Henrique segurou a mão do filho com a pouca força que ainda tinha. Você sempre cuidou tão bem de mim, Eduardo. Agora é hora de deixar uma profissional ajudar também. Tenho certeza de que escolheu alguém muito especial. Às 3 horas da tarde, em ponto, Camila desceu do táxi em frente ao portão imponente de uma mansão que parecia saída de um filme. O endereço que a doutora Fernanda havia passado a levou até o bairro nobre de Copacabana, em uma rua arborizada onde cada casa era mais luxuosa que a outra. A residência da família Almeida ocupava um terreno enorme, com jardins bem cuidados, uma fonte no centro do pátio frontal e uma arquitetura clássica que impressionava qualquer um que passasse pela calçada. Camila segurava firmemente sua bolsa com os documentos e alguns pertences pessoais, sentindo o coração bater mais forte a cada passo que dava em direção à entrada principal. Nunca havia pisado em um lugar tão elegante na vida, e por um momento se questionou se realmente estava preparada para trabalhar em um ambiente tão diferente do que conhecia. Mas respirou fundo, lembrou-se das dívidas que precisava pagar e tocou a campainha dourada que havia ao lado do portão. Um homem alto e elegante apareceu poucos minutos depois, caminhando pelo jardim em direção ao portão. Camila reconheceu imediatamente que devia ser Eduardo Almeida, o filho da família que havia contratado seus serviços. Ele usava uma camisa social branca impecavelmente passada, calça social escura e tinha aquele porte de quem estava acostumado ao luxo e ao poder. Seus cabelos escuros estavam perfeitamente penteados e, mesmo à distância, Camila conseguia perceber que ele tinha olhos azuis muito expressivos. Quando Eduardo se aproximou do portão e viu Camila, ficou alguns segundos observando-a em silêncio. Ela era exatamente como ele havia imaginado pela foto que a agência havia enviado. Uma moça jovem, de aparência delicada, com cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo simples e olhos verdes que transmitiam ao mesmo tempo doçura e determinação. A senhora deve ser Camila Santos, a enfermeira que a agência enviou, Eduardo disse, abrindo o portão eletrônico com um controle remoto que tirou do bolso. Camila confirmou com um aceno de cabeça, tentando manter a compostura profissional, apesar do nervosismo que sentia. Sim, Sr. Almeida. Vim conforme combinado com a agência. Trouxe todos os meus documentos e referências. Eduardo fez um gesto para que ela entrasse, mas Camila percebeu algo estranho em seu comportamento. Ele parecia nervoso, inquieto, e falava de forma um pouco atropelada, como se estivesse escondendo alguma coisa ou com pressa de terminar logo aquela conversa. Por favor, me acompanhe. Preciso levá-la imediatamente ao quarto onde a situação está esperando por você, ele disse, começando a caminhar rapidamente em direção à entrada principal da casa. A forma como Eduardo falou fez um alarme disparar na cabeça de Camila. A palavra situação soou estranha, e a pressa dele para levá-la a um quarto deixou-a em estado de alerta. Durante a caminhada pelo jardim, impecavelmente cuidado, Camila começou a se lembrar de algumas histórias que já havia ouvido no hospital sobre homens ricos que contratavam mulheres jovens para outros fins que não eram exatamente profissionais. A entrada principal da mansão era ainda mais imponente por dentro do que por fora. O hall de entrada tinha um pé direito altíssimo, com um lustre de cristal que devia custar mais do que Camila ganhava em um ano inteiro.
O piso era de mármore branco, com detalhes dourados, e havia quadros caros nas paredes, além de móveis antigos, que pareciam peças de museu. Camila tentava disfarçar o espanto que sentia, mas era difícil não ficar impressionada com tanto luxo. Eduardo continuava caminhando à frente, subindo uma escadaria curva com corrimão de madeira entalhada à mão. É por aqui, no segundo andar. Preciso que venha comigo agora mesmo. A situação é muito delicada e não podemos perder tempo, ele repetiu. E novamente aquela palavra situação fez Camila ficar ainda mais desconfiada. Por que ele não falava claramente sobre o paciente? Por que tanta pressa para levá-la a um quarto? E por que ele parecia tão nervoso, como se estivesse tramando alguma coisa? Durante a subida da escada, Camila observou o comportamento de Eduardo mais atentamente. Ele evitava olhar diretamente para ela, mantinha as mãos nos bolsos e falava olhando para a frente, como se estivesse com medo de ser descoberto em alguma mentira. Quando chegaram ao segundo andar, Eduardo parou em frente a um corredor longo e escuro, com várias portas dos dois lados. A iluminação ali era mais fraca, e o ambiente tinha um ar misterioso que deixou Camila ainda mais apreensiva. É no final do corredor, no quarto mais reservado da casa, Eduardo disse, apontando para uma porta no fundo do corredor que parecia estar isolada das outras. Camila sentiu um frio na barriga. Por que o quarto do paciente ficava isolado? Por que não havia nenhum som, nenhuma movimentação que indicasse a presença de outras pessoas na casa? Onde estavam os outros familiares? A empregada? Qualquer outra pessoa que pudesse testemunhar o que estava acontecendo ali? Caminhar pelo corredor escuro se tornou uma das experiências mais tensas que Camila já havia vivido na vida. A cada passo, sua mente criava cenários cada vez mais assustadores sobre o que poderia estar esperando por ela naquele quarto isolado. Eduardo caminhava alguns passos à frente e ela percebia que ele estava suando, apesar do ar-condicionado que mantinha a casa em temperatura agradável. Senhor Almeida, ela disse, parando de caminhar quando estavam quase chegando à porta do fundo. Antes de entrarmos, eu gostaria de saber exatamente qual é o estado do paciente e que tipo de cuidados ele precisa. A agência me deu apenas informações básicas. Eduardo parou também e se virou para olhá-la. Pela primeira vez desde que chegou, Camila pode ver claramente a expressão do seu rosto e se surpreendeu ao perceber que não havia malícia em seus olhos, apenas uma tristeza profunda e um nervosismo que parecia genuíno. Mas mesmo assim, ela não conseguia afastar completamente a sensação de que algo não estava certo naquela situação. Olha, Camila, Eduardo disse, passando a mão pelos cabelos em um gesto que demonstrava sua ansiedade. Eu sei que isso pode parecer estranho. Eu mesmo estou muito nervoso com tudo isso. É uma situação muito delicada, muito particular, e eu preciso que você entenda que... Ele parou de falar no meio da frase, como se não soubesse como explicar direito o que queria dizer. Para Camila, aquela hesitação soou como a confirmação de suas suspeitas. Homens que tinham intenções escusas sempre falavam daquele jeito, sempre inventavam desculpas e explicações confusas para justificar situações suspeitas. Senhor Almeida, eu sou uma enfermeira profissional e séria. Se o senhor contratou meus serviços para alguma coisa que não seja cuidar de um paciente de verdade, é melhor me dizer agora, porque eu vou embora imediatamente, ela disse, tentando manter a voz firme, apesar do medo que sentia. Eduardo a olhou com uma expressão de surpresa total, como se não estivesse entendendo por que ela estava falando daquele jeito. Por favor, Camila, eu sei que você deve estar estranhando tudo isso, mas eu preciso que confie em mim. É uma questão de vida ou morte, literalmente, Eduardo disse, colocando a mão na maçaneta da porta do quarto. Camila deu um passo para trás, o coração disparado. Vida ou morte? Que tipo de situação era aquela? Por que ele não conseguia explicar claramente o que estava acontecendo? Todos os instintos dela gritavam para que saísse dali correndo, mas ao mesmo tempo, uma parte dela sentia que talvez Eduardo estivesse realmente desesperado por algum motivo legítimo. Eu vou entrar com o senhor, mas deixo claro que se houver qualquer coisa inadequada aí dentro, eu vou sair imediatamente e vou procurar a polícia, ela disse, reunindo toda a coragem que tinha. Eduardo assentiu com a cabeça, respirou fundo e girou a maçaneta da porta. Está bem, mas por favor, prepare-se para o que vai ver aí dentro. Eduardo abriu lentamente a porta do quarto
E o que Camila viu do outro lado fez todo o medo e toda a desconfiança que sentia se transformarem instantaneamente em uma mistura de alívio e vergonha profunda. O ambiente que se revelou à sua frente não tinha absolutamente nada a ver com os cenários assustadores que sua imaginação havia criado. Era um quarto amplo e bem iluminado, decorado com móveis claros e uma atmosfera acolhedora, mas que havia sido completamente transformado em uma espécie de quarto hospitalar improvisado. Uma cama hospitalar elétrica ocupava o centro do cômodo, cercada por equipamentos médicos modernos, uma cadeira de rodas dobrável encostada na parede e uma mesa lateral repleta de medicamentos organizados com cuidado. Nas paredes, havia fotos emolduradas que mostravam a história de uma família feliz ao longo dos anos, e perto da janela, um sofá confortável onde, obviamente, alguém havia passado várias noites dormindo mal para ficar por perto. Na cama, estava um senhor de aproximadamente 68 anos, visivelmente debilitado pela doença, mas com os olhos brilhantes e um sorriso fraco, mas caloroso, estampado no rosto quando viu Eduardo e Camila entrarem. Seu Henrique era um homem de aparência simples e honesta, com cabelos grisalhos bem cuidados e rugas que contavam a história de uma vida de trabalho e dedicação. Mesmo em estado terminal, ele mantinha uma dignidade tocante, e Camila percebeu imediatamente que estava diante de uma pessoa especial, alguém que havia construído uma vida baseada em valores sólidos e amor genuíno pela família. O contraste entre o que ela havia imaginado e a realidade que encontrou foi tão chocante que ela ficou alguns segundos parada na porta, tentando processar o que estava vendo. Pai, esta é a Camila, a enfermeira que vai cuidar do senhor daqui para frente, Eduardo disse, aproximando-se da cama com uma delicadeza que revelava todo o amor e respeito que sentia pelo pai. Camila sentiu as bochechas queimarem de vergonha ao perceber como havia julgado mal toda aquela situação. Eduardo não era um homem perigoso tentando enganá-la. Era apenas um filho desesperadamente preocupado com o pai doente, nervoso e emotivo por estar vivendo um dos momentos mais difíceis da sua vida. O nervosismo que ela havia interpretado como suspeito era, na verdade, a angústia natural de alguém que estava prestes a perder a pessoa mais importante do mundo para ele. E aquele quarto isolado não era um lugar sinistro. Era simplesmente o ambiente mais tranquilo e privado da casa, escolhido especialmente para que seu Henrique pudesse ter paz e conforto durante seus últimos dias. É um prazer conhecê-la, meu anjo, seu Henrique disse com uma voz fraca, mas cheia de gentileza. O Eduardo me falou que a senhora é uma enfermeira muito competente. Desculpe se meu filho estava nervoso demais para explicar direito a situação. Ele fica assim quando se preocupa comigo. Eduardo olhou para Camila e percebeu pela expressão do seu rosto que ela estava se sentindo constrangida por algum motivo que ele não conseguia entender completamente. Camila, o médico nos explicou que meu pai tem poucos dias de vida. O câncer está muito avançado e não há mais nada que a medicina possa fazer além de proporcionar conforto e dignidade para ele. Por isso decidimos trazê-lo para casa, para que possa passar os últimos momentos no ambiente que sempre amou, cercado pelas coisas e pelas lembranças que são importantes para ele. A voz de Eduardo falhou um pouco no final da frase, e Camila percebeu que ele estava fazendo um esforço enorme para manter a compostura diante do pai. Ela se aproximou da cama e cumprimentou seu Henrique, com a gentileza profissional que sempre demonstrava, mas também com o carinho genuíno que sentia por pessoas que estavam passando por momentos difíceis. Senhor Henrique, é uma honra conhecê-lo. Vou cuidar do senhor com todo o carinho e dedicação que merecer. Pode ter certeza de que farei tudo ao meu alcance para que se sinta confortável e bem cuidado, Camila disse, segurando delicadamente a mão do idoso. Seu Henrique sorriu mais amplamente, e seus olhos se iluminaram com uma alegria genuína. Que mãos delicadas a senhora tem, minha filha, e que voz doce. Acho que o Eduardo escolheu muito bem dessa vez. O comentário fez Eduardo ficar vermelho até as orelhas, e ele murmurou alguma coisa sobre ter sido a agência que escolheu, não ele. Mas seu Henrique deu uma piscadinha marota para Camila, como se estivesse compartilhando um segredo divertido com ela. Meu filho sempre foi muito criterioso para escolher as pessoas certas para as coisas importantes, e cuidar de mim é a coisa mais importante do mundo para ele agora. Durante os minutos seguintes, Eduardo explicou para Camila toda a rotina de medicamentos,
os horários das refeições especiais que seu pai conseguia ingerir e todos os cuidados específicos que o médico havia recomendado. Camila ouvia tudo com atenção profissional, mas não conseguia parar de se sentir terrível por ter desconfiado das intenções deles. Enquanto Eduardo falava, ela observava a interação entre pai e filho, e era impossível não se emocionar com o amor genuíno e a dedicação que via naquela relação. Eduardo tratava seu pai com uma delicadeza infinita, ajeitando os travesseiros, verificando se ele estava confortável, oferecendo água a cada poucos minutos. E seu Henrique, apesar da fraqueza física, irradiava uma serenidade e um carinho paternal que tocaram profundamente o coração de Camila. Eduardo, meu filho, por que você não vai trabalhar um pouco? Deixa eu conversar com a Camila aqui, para a gente se conhecer melhor. Tenho certeza de que vamos nos dar muito bem. Seu Henrique sugeriu com aquele sorriso que sempre conseguia convencer o filho de qualquer coisa. Eduardo hesitou por alguns momentos, claramente relutante em deixar o pai sozinho, mesmo que fosse com uma profissional qualificada. Pai, eu posso cancelar os compromissos da tarde. Não tem problema nenhum eu ficar aqui com vocês. Mas seu Henrique fez aquela cara séria que Eduardo conhecia desde pequeno. A cara que significava que não havia espaço para discussão. Eduardo Almeida, quantas vezes eu preciso te falar que não pode parar sua vida por minha causa? A empresa precisa de você, e eu vou ficar muito bem aqui com nossa nova enfermeira. Vá trabalhar e volte no final do dia para me contar como foi. Camila percebeu que aquela era uma dinâmica familiar antiga, e que seu Henrique ainda exercia uma autoridade carinhosa, mas firme sobre o filho, mesmo em estado terminal. Eduardo suspirou, deu um beijo na testa do pai e se dirigiu a Camila. Qualquer coisa, qualquer emergência, qualquer mudança no estado dele, você me liga imediatamente. Deixei todos os números de contato na mesa ali. Depois que Eduardo saiu, o quarto ficou em um silêncio confortável por alguns minutos. Camila verificou os sinais vitais de seu Henrique, organizou os medicamentos da tarde e ajeitou alguns detalhes no ambiente para deixar tudo ainda mais confortável. Seu Henrique a observava com atenção, e ela percebia que ele estava avaliando não apenas sua competência profissional, mas também sua personalidade. Camila, minha filha, posso perguntar uma coisa pessoal? O que uma moça nova e bonita como você está fazendo cuidando de um velho doente como eu? Não tem namorado? Não tem uma vida mais divertida para viver? A pergunta pegou Camila de surpresa, mas havia tanta gentileza na forma como seu Henrique perguntou que ela não se sentiu invadida. Senhor Henrique, eu amo ser enfermeira. Sempre sonhei em cuidar de pessoas, em fazer diferença na vida de quem está passando por momentos difíceis. E posso garantir que cuidar do senhor não é trabalho, é um privilégio. Seu Henrique sorriu com uma satisfação evidente, como se a resposta de Camila tivesse confirmado alguma coisa que ele já suspeitava. Sabia que você era especial desde o momento que entrou aqui. Tem uma luz nos seus olhos, uma doçura genuína que não se encontra facilmente por aí. Meu Eduardo precisa de alguém assim na vida dele. Camila ficou sem saber o que responder, mas seu Henrique continuou falando. Ele é um bom menino, sabe? Trabalha demais, se preocupa demais comigo, nunca arruma tempo para cuidar da própria felicidade. Sempre digo para ele que dinheiro e sucesso não servem de nada se a gente não tem com quem dividir as coisas boas da vida. Camila começou a perceber que, apesar da doença, seu Henrique mantinha uma lucidez emocional impressionante e uma sabedoria de vida que só quem viveu muito e viveu bem consegue desenvolver. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina que trouxe uma paz inesperada para aquela casa que há semanas vivia sob a sombra da tristeza e da preocupação. Camila chegava todas as manhãs pontualmente às 7 horas, sempre com aquele sorriso gentil que iluminava o rosto de seu Henrique assim que ela entrava no quarto. Durante as primeiras semanas, ela se dedicou completamente aos cuidados médicos, administrando medicamentos nos horários corretos, ajudando com a alimentação especial que o idoso conseguia ingerir, fazendo a fisioterapia básica que o médico havia recomendado para manter a circulação e evitar escaras. Mas logo percebeu que seu Henrique precisava muito mais do que cuidados físicos. Ele precisava de companhia, de conversas, de alguém que o tratasse como uma pessoa completa e não apenas como um paciente terminal. E isso era algo que Camila sabia fazer melhor do que qualquer procedimento médico. Seu Henrique
Se revelou um contador de histórias extraordinário, com uma memória impressionante para detalhes e uma forma cativante de narrar os acontecimentos da sua vida. Durante as tardes, enquanto tomavam um chá que Camila preparava exatamente do jeito que ele gostava, bem doce e com algumas gotas de limão, ele contava sobre a infância pobre, mas feliz, que teve no interior do Rio de Janeiro, sobre como veio para a capital, ainda jovem, em busca de oportunidades melhores, sobre os primeiros trabalhos como jardineiro e sobre como conheceu a esposa, Dona Clara, que havia falecido 5 anos atrás, de um infarte súbito. Ela era a mulher mais linda e mais brava que já existiu nesse mundo. Seu Henrique dizia sempre, com os olhos brilhando de saudade. Quando o Eduardo era pequeno, ela controlava a casa toda com pulso firme, mas era só ele chorar que ela derretia completamente. Dizia que homem podia ser forte no trabalho, mas em casa tinha que ter coração mole para a família. As histórias sobre Eduardo criança eram as que mais divertiam Camila. Seu Henrique contava que o filho sempre foi determinado e responsável, mesmo quando tinha apenas 7 ou 8 anos. Uma vez, eu estava construindo uma casinha no fundo do terreno para vender, e o Eduardo chegou da escola com uma pastinha velha que achou na rua, disse que ia ser meu sócio e que a gente precisava organizar melhor os papéis da empresa. Tinha 8 anos e já falava de sociedade e organização. Camila ria, imaginando um Eduardo menino tentando dar conselhos empresariais para o pai. Ele sempre quis crescer rápido demais. Quando a mãe dele morreu, então, virou homem de uma hora para a outra. Tinha 27 anos, mas começou a me tratar como se eu fosse de vidro, como se fosse quebrar a qualquer momento. Até hoje ele faz isso. Seu Henrique suspirava com aquela mistura de orgulho e preocupação que só os pais entendem completamente. Eduardo chegava do trabalho todos os dias entre 6 e 7 da tarde, sempre perguntando ansiosamente para Camila como havia sido o dia, se seu pai havia se alimentado direito, se havia tomado todos os medicamentos, se havia acontecido alguma intercorrência que ele precisasse saber. Camila sempre dava relatórios detalhados, mas percebia que Eduardo relaxava visivelmente quando ela dizia que havia sido um dia tranquilo e positivo. Gradualmente, esses momentos de conversa se estenderam naturalmente, e Eduardo começou a ficar alguns minutos a mais conversando com ela, depois de cumprimentar o pai. Camila, não sei como agradecer por tudo que você está fazendo. Meu pai está visivelmente mais animado desde que você chegou. Ontem mesmo ele me disse que tinha encontrado uma amiga especial. Eduardo falava com uma gratidão genuína que tocava o coração dela. Uma noite, quando seu Henrique já estava dormindo após tomar os medicamentos da noite, Eduardo perguntou se Camila gostaria de jantar alguma coisa antes de ir para casa. Não precisa ser nada elaborado. A Dona Rosa, que cuida da casa, sempre deixa comida pronta na geladeira. E você trabalhou o dia todo, deve estar com fome. Camila hesitou por alguns momentos, pois nunca havia jantado na casa de nenhum patrão, mas Eduardo insistiu de forma tão gentil que ela acabou aceitando. A cozinha da mansão era ainda mais impressionante que o resto da casa, com bancadas de mármore, eletrodomésticos modernos e uma mesa grande no centro, onde obviamente a família fazia as refeições cotidianas. Eduardo esquentou um ensopado de carne com legumes que estava delicioso e serviu para os dois em pratos bonitos, como se estivesse recebendo uma visita especial. Durante o jantar, Camila descobriu um lado de Eduardo que ela não conhecia. Longe da formalidade que mantinha durante o dia, ele se revelou uma pessoa mais simples e acessível do que ela havia imaginado. Eduardo contou sobre a pressão constante de manter a empresa funcionando, sobre como se sentia culpado sempre que precisava sair para trabalhar e deixar o pai sozinho, sobre como a doença de seu Henrique havia mudado completamente sua perspectiva sobre o que realmente importava na vida. Trabalhei tantos anos para construir tudo isso, para dar segurança e conforto para ele, e agora percebo que o que ele sempre quis mesmo era apenas ter a família por perto, ter conversas simples, ter momentos de carinho verdadeiro. Camila ouvia tudo com atenção, percebendo que Eduardo carregava um peso enorme nos ombros e que raramente tinha com quem dividir essas preocupações. O senhor não pode se culpar por trabalhar, Eduardo, Camila disse, usando pela primeira vez apenas o primeiro nome dele, sem a formalidade do senhor Almeida. Seu pai fica o dia todo falando de como tem orgulho do homem que o senhor se tornou,
de como admira sua dedicação e honestidade. Ele entende perfeitamente que o trabalho é importante e sabe que tudo que o senhor faz é por amor à família. Eduardo parou de comer e olhou para Camila com uma expressão de surpresa e gratidão. Ele realmente fala isso? Camila sorriu e confirmou. Fala todo dia. Diz que você herdou dele a determinação, mas que é muito mais inteligente e estudado do que ele jamais foi. E sempre termina dizendo que a dona Clara ficaria orgulhosa do homem que você se tornou. Os olhos de Eduardo se encheram de lágrimas e ele precisou de alguns momentos para se recompor. A partir daquela noite, os jantares se tornaram uma tradição silenciosa entre eles. Eduardo sempre perguntava se Camila queria comer alguma coisa antes de ir embora, e ela sempre aceitava, mesmo quando não estava com muita fome. Esses momentos se tornaram preciosos para os dois, um espaço onde podiam conversar sobre assuntos que iam além dos cuidados médicos e da rotina hospitalar. Camila contou sobre sua infância simples, sobre a avó que a criou com muito amor, mas poucos recursos, sobre os desafios de estudar enfermagem trabalhando para se sustentar, sobre seus sonhos de um dia poder ajudar ainda mais pessoas que precisavam de cuidados especializados. Eduardo ouvia tudo com interesse genuíno, e Camila percebeu que ele tinha uma capacidade rara de escutar de verdade, de fazer perguntas inteligentes e demonstrar que realmente se importava com o que ela estava contando. Durante esses jantares, também começaram a acontecer pequenos momentos de proximidade física, que nenhum dos dois planejava, mas que criavam uma tensão romântica sutil e crescente entre eles. Quando Camila se levantava para buscar algo na geladeira, às vezes esbarrava levemente em Eduardo, que estava lavando a louça na pia. Quando ele estendia o braço para pegar um prato no armário alto, às vezes sua mão roçava no ombro dela. Eram toques rápidos e aparentemente acidentais, mas que deixavam os dois com o coração acelerado e uma sensação estranha no estômago. Camila nunca havia sentido nada parecido na vida. Aquela mistura de nervosismo, expectativa e um carinho que ia crescendo devagar, como uma planta que recebe água e sol na medida certa e vai se fortalecendo dia após dia. Seu Henrique, mesmo debilitado pela doença, não perdia nada do que estava acontecendo entre os dois. Durante os cuidados diários, ele fazia comentários sutis, mas significativos para Camila. O Eduardo está chegando mais cedo do trabalho ultimamente. Acho que descobriu que a casa fica mais alegre quando você está aqui. Ou então, ontem à noite ouvi vocês conversando na cozinha. Fazia tempo que não ouvia meu filho rir de verdade daquele jeito. Camila ficava vermelha com esses comentários, mas seu Henrique sempre completava com uma piscadinha marota, que deixava claro que ele aprovava completamente o que estava vendo. Sabe, minha filha, um homem bom como o Eduardo precisa de uma mulher boa como você. A vida é muito curta para desperdiçar oportunidades de ser feliz. Uma tarde, enquanto ajudava seu Henrique a se sentar na cadeira de rodas para tomar um pouco de sol no jardim, Camila percebeu que ele estava observando Eduardo, que trabalhava no laptop debaixo de uma árvore para poder ficar por perto. Camila, posso te contar um segredo? Seu Henrique perguntou baixinho. Desde que a mãe dele morreu, nunca viu Eduardo olhar para uma mulher do jeito que ele olha para você. E olha que apareceram muitas interessadas no meu filho ao longo desses anos. Camila sentiu o rosto esquentar, mas não conseguiu evitar sorrir. Seu Henrique, o senhor está exagerando. Eu sou apenas a enfermeira. O idoso balançou a cabeça com firmeza. Minha filha, eu já vivi muito tempo nesse mundo. Sei reconhecer quando duas pessoas estão se apaixonando, mesmo que elas mesmas ainda não tenham percebido completamente. A sexta-feira daquela semana trouxe uma das noites mais difíceis desde que Camila havia começado a cuidar de seu Henrique. Por volta das 2 da madrugada, o idoso acordou com uma crise de dor muito intensa, gemendo baixinho e tentando encontrar uma posição mais confortável na cama, mas sem conseguir alívio. Camila, que estava descansando na poltrona ao lado da cama como fazia todas as noites, acordou imediatamente e percebeu que a situação era mais séria do que as dores habituais que ele sentia. Verificou rapidamente os sinais vitais, constatou que a pressão estava alterada e que a respiração estava mais ofegante do que o normal. Sem hesitar, pegou o telefone e ligou para Eduardo, que havia deixado instruções claras para ser avisado sobre qualquer mudança no estado do pai, independente do horário. Eduardo precisa vir para casa agora. Seu pai está com muita dor
E eu acho que precisamos chamar o médico, ela disse assim que ele atendeu, tentando manter a voz calma para não assustá-lo ainda mais. Eduardo chegou em casa em menos de 15 minutos, com o cabelo despenteado e ainda vestindo a camiseta e shorts que usava para dormir. Entrou no quarto ofegante, como se tivesse subido as escadas correndo, e foi direto até a cama do pai. Como ele está? O que aconteceu? Já deu a medicação extra que o médico autorizou? As perguntas saíam atropeladas, e Camila percebia que ele estava tentando controlar o desespero que sentia. Já administrei tudo que estava autorizado, mas a dor não está passando. Acho que precisamos ligar para o Dr. Rodrigues, ela explicou, mostrando os apontamentos que havia feito sobre os sintomas e os horários dos medicamentos. Seu Henrique, mesmo sofrendo com a dor, tentava acalmar o filho. Fica tranquilo, meu menino. É só uma crise mais forte. A Camila está cuidando de mim direitinho. Mas Eduardo não conseguia se acalmar, vendo o pai naquele estado de sofrimento. Ligaram para o Dr. Rodrigues, que chegou em casa dentro de 1 hora e examinou seu Henrique cuidadosamente. Depois de ajustar algumas medicações e aplicar um analgésico mais forte, o médico conversou em particular com Eduardo e Camila no corredor. O que aconteceu hoje vai se repetir com mais frequência daqui para frente. O organismo dele está chegando ao limite e as crises de dor vão ser mais intensas e mais frequentes. Vou deixar uma medicação mais forte para essas emergências, mas vocês precisam estar preparados para o que está vindo. Eduardo ouviu tudo em silêncio, com os punhos cerrados e a mandíbula tensa. Depois que o médico foi embora, ele ficou sentado na cadeira ao lado da cama, segurando a mão do pai e observando cada respiração, como se pudesse protegê-lo apenas com a força da sua presença. Camila preparou um chá calmante e trouxe para Eduardo, que aceitou agradecido, mas sem tirar os olhos do pai. Você devia tentar dormir um pouco. Eu fico acordada cuidando dele, ela sugeriu gentilmente. Mas Eduardo balançou a cabeça. Não vou conseguir dormir sabendo que ele pode ter outra crise. Prefiro ficar aqui. Camila entendeu perfeitamente aquele sentimento e puxou outra cadeira para ficar ao lado dele. Durante as próximas horas, eles fizeram uma vigília silenciosa, revezando-se para verificar os sinais vitais, ajustar os travesseiros e aplicar compressas mornas, quando seu Henrique reclamava de dor nas articulações. Era quase 5 da manhã, quando o idoso finalmente conseguiu adormecer de forma mais tranquila, respirando com mais facilidade e com uma expressão mais serena no rosto. Eduardo e Camila saíram do quarto em silêncio e foram para a sala de estar, onde se sentaram no sofá, ambos emocionalmente exaustos depois daquela noite intensa. A casa estava mergulhada no silêncio da madrugada, apenas com o som distante dos primeiros pássaros começando a cantar no jardim, anunciando que o dia estava nascendo. Eduardo apoiou os cotovelos nos joelhos e escondeu o rosto nas mãos, tentando controlar a emoção que havia segurado durante toda a noite. Não sei como vou conseguir aguentar ver ele sofrendo assim, ele disse com a voz embargada. Sempre fui capaz de resolver todos os problemas, de encontrar uma solução para tudo, mas dessa vez não posso fazer nada para ajudá-lo. Camila sentiu o coração se apertar vendo Eduardo tão vulnerável e desesperado. Eduardo, olha para mim, ela disse suavemente, tocando no braço dele para chamar sua atenção. Você está fazendo tudo o que pode ser feito. Trouxe seu pai para casa, contratou os melhores profissionais, está dando a ele todo o amor e cuidado que uma pessoa pode receber. Isso é muito mais do que a maioria dos filhos faz pelos pais. Eduardo levantou o rosto e olhou para Camila com os olhos vermelhos de cansaço e emoção. Como você consegue manter essa serenidade toda? Como consegue cuidar de uma pessoa que está morrendo sem se desesperar? Camila pensou por alguns momentos antes de responder. Porque aprendi que, às vezes, a maior demonstração de amor que podemos dar para alguém é aceitar que não podemos salvá-la da morte, mas podemos garantir que ela não esteja sozinha, que se sinta amada e que tenha dignidade até o último momento. As palavras de Camila tocaram Eduardo de uma forma que ele não esperava. Naquele momento, olhando para aquela mulher que havia entrado na sua vida há apenas algumas semanas, ele percebeu que ela havia se tornado muito mais do que uma enfermeira contratada para cuidar do seu pai. Camila havia se tornado sua âncora emocional, a pessoa que o tranquilizava nos momentos de desespero
que trazia paz para uma casa que estava vivendo a antecipação de uma perda irreparável. Camila, eu não sei o que seria de nós sem você. Você trouxe uma luz para esta casa, uma esperança que eu nem sabia que precisava. Eduardo falava olhando diretamente nos olhos verdes dela, e Camila sentiu algo diferente naquele olhar, uma intensidade que ia além da gratidão profissional. Desde que você chegou aqui, meu pai está mais feliz, mais em paz. E eu me sinto menos sozinho nessa situação toda. Camila sentiu o coração acelerar com a proximidade física e emocional que estava acontecendo entre eles naquele momento. Eduardo estava sentado muito perto dela no sofá, e ela podia sentir o perfume masculino dele, podia ver os detalhes dos olhos azuis que sempre a impressionavam. Eduardo, seu pai é uma pessoa especial, e cuidar dele tem sido um privilégio para mim. E você? Ela hesitou, sentindo que estava prestes a atravessar uma linha que mudaria para sempre a relação entre eles. Você é um filho extraordinário, um homem bom, e eu me sinto honrada por poder estar aqui ajudando vocês dois nesse momento. As palavras saíram mais carinhosas do que ela havia planejado, e Eduardo percebeu que havia algo mais profundo por trás daquelas frases aparentemente profissionais. Camila, Eduardo disse, aproximando-se ainda mais dela no sofá, posso te confessar uma coisa? Nos últimos dias eu tenho chegado mais cedo do trabalho, não apenas para ver meu pai. Eu chego cedo porque quero vê-la também. Quero conversar com você. Quero saber como foi seu dia. Quero dividir com você as coisas que estou sentindo. Camila sentiu as bochechas ficarem quentes, mas não conseguiu desviar o olhar dos olhos dele. Eu sei que pode parecer estranho considerando as circunstâncias, mas você se tornou muito mais importante do que deveria ser. Eduardo levantou a mão e tocou delicadamente o rosto de Camila, e ela sentiu um arrepio percorrer todo o corpo com aquele toque. Eduardo, ela murmurou, sem saber exatamente o que queria dizer, mas também sem querer que ele tirasse a mão do seu rosto. Eu sei que talvez não seja o momento certo. Eu sei que talvez isso seja loucura, Eduardo continuou, aproximando o rosto do dela. Mas não consigo mais fingir que não estou sentindo algo muito forte por você. Não consigo mais olhar para você apenas como a enfermeira do meu pai. Camila fechou os olhos, sentindo que estava vivendo um momento que mudaria tudo entre eles. Eduardo, eu também estou sentindo algo diferente. Algo que nunca senti na vida, ela confessou em um sussurro. Quando você chega em casa, meu coração dispara. Quando você sorri, eu sinto uma alegria que não consigo explicar. E quando você fica triste, como hoje à noite, eu sinto uma vontade enorme de te abraçar e dizer que tudo vai ficar bem. Eduardo sorriu pela primeira vez naquela noite difícil, um sorriso genuíno de felicidade, misturada com emoção. Posso te beijar? Eduardo perguntou baixinho com uma delicadeza que fez o coração de Camila se derreter completamente. Ela assentiu com a cabeça e ele se aproximou devagar, como se quisesse dar a ela a oportunidade de mudar de ideia. Mas Camila não mudou de ideia. Quando os lábios dele tocaram os dela, foi como se o mundo parasse por alguns momentos. Era um beijo suave, carinhoso, cheio de sentimento e respeito. Camila nunca havia sido beijada daquele jeito, com tanta ternura e paixão ao mesmo tempo. Quando se separaram, ficaram se olhando nos olhos por alguns segundos, ambos um pouco sem fôlego e com o coração acelerado. Isso foi... Camila começou a dizer, mas Eduardo a interrompeu com outro beijo, ainda mais apaixonado que o primeiro. Dessa vez, ela correspondeu com mais segurança, envolvendo os braços no pescoço dele e se entregando completamente àquele momento mágico. Quando finalmente se separaram, Eduardo segurou as mãos de Camila entre as dele. Camila, eu preciso que você saiba que isso não é gratidão, não é carência por causa da situação do meu pai. O que estou sentindo por você é real, é verdadeiro, é algo que nunca senti na vida por ninguém. Camila sorriu, sentindo uma felicidade imensa, mas também um pouco de insegurança. Eduardo, eu nunca tive um namorado de verdade. Nunca senti isso que estou sentindo por você. É tudo muito novo para mim. Eduardo acariciou o rosto dela com carinho infinito. Para mim também é novo, Camila. Nunca me apaixonei de verdade por ninguém. Nunca conheci uma mulher que me fizesse sentir o que sinto quando estou com você. Nesse momento, ouviram um ruído vindo do quarto, e os dois foram correndo verificar se seu Henrique estava bem.
O idoso estava acordando e pedindo um pouco de água. Quando Eduardo e Camila entraram no quarto de mãos dadas, seu Henrique sorriu com aquele olhar maroto de sempre e murmurou: "Era sobre tempo de vocês dois pararem de enrolar." Os dias que se seguiram depois daquele primeiro beijo trouxeram uma mudança profunda na dinâmica da casa e na relação entre Eduardo e Camila. Eles não tentavam mais esconder o carinho que sentiam um pelo outro, mas também mantinham uma discrição natural, especialmente na presença de seu Henrique, que observava tudo com aquele sorriso satisfeito de quem estava vendo um plano dar certo, exatamente como havia imaginado. Durante os cuidados diários, Camila sentia uma leveza no coração que nunca havia experimentado antes. Cada gesto simples, como verificar a pressão do idoso ou ajudá-lo a tomar os medicamentos, parecia mais significativo, porque sabia que estava cuidando do pai do homem por quem estava se apaixonando. E Eduardo, por sua vez, chegava do trabalho com uma ansiedade gostosa para ver os dois, mas especialmente para ter aqueles momentos de conversa íntima com Camila que haviam se tornado a parte mais importante do seu dia. Uma tarde de quinta-feira, enquanto seu Henrique cochilava após o almoço, Eduardo chegou mais cedo do escritório e encontrou Camila lendo um livro na poltrona ao lado da cama. Ela levantou o dedo indicador pedindo silêncio e apontou para o idoso que dormia tranquilamente. Eduardo se aproximou devagar e deu um beijo suave na testa dela, um gesto que já estava se tornando natural entre eles, mas que ainda fazia o coração de Camila acelerar toda vez. "Como ele está hoje?" Eduardo perguntou baixinho, sentando na beirada da poltrona e passando o braço pelos ombros dela. "Teve um dia muito bom. Almoçou quase toda a sopa, conversou bastante sobre a época que sua mãe era viva e pediu para eu contar histórias da minha infância. Acho que está gostando de conhecer pessoas novas através das minhas histórias." Camila respondeu, aconchegando-se no abraço dele e sentindo aquela sensação de proteção e carinho que só Eduardo conseguia despertar nela. "Camila", Eduardo disse após alguns minutos de silêncio confortável, "preciso te falar uma coisa importante." O tom sério da voz dele fez Camila se afastar um pouco para poder olhar em seus olhos. "O que foi? Aconteceu alguma coisa?" Eduardo segurou as mãos dela entre as suas e respirou fundo antes de começar a falar. "Ontem conversei com o Dr. Rodrigues sobre o estado do meu pai. Ele me disse que, pelo que está observando, meu pai tem no máximo 2 ou 3 semanas de vida." Camila sentiu um aperto no coração, não apenas pela notícia em si, mas principalmente pela dor que via estampada no rosto de Eduardo. "Eu sei que você já sabia que esse momento ia chegar, e eu sei que é seu trabalho lidar com isso, mas eu precisava te contar porque não sei como vou conseguir passar por isso sem você." A voz dele falhou no final da frase, e Camila percebeu que ele estava tentando controlar a emoção. "Eduardo, você não vai passar por isso sozinho," ela disse com firmeza, apertando as mãos dele. "Vou estar aqui com você e com seu pai até o final, e vou continuar estando aqui depois também, se você quiser." Eduardo olhou nos olhos dela, com uma expressão de esperança misturada com insegurança. "Camila, eu preciso te perguntar uma coisa, e você pode levar o tempo que precisar para responder. O que estou sentindo por você não é algo passageiro. Não é só por causa desse momento difícil que estamos vivendo. Eu me apaixonei por você de verdade, completamente, e quero saber se você sente a mesma coisa por mim." Camila sentiu o coração disparar, não de nervosismo, mas de felicidade pura. Era a pergunta que ela estava esperando, mas também temendo, porque sabia que sua resposta mudaria tudo entre eles. "Eduardo, eu nunca me apaixonei por ninguém na vida. Nunca soube nem como era esse sentimento, mas o que sinto por você é tão forte, tão verdadeiro, que às vezes me assusta. Quando você não está aqui, fico pensando em você. Quando você chega, sinto uma alegria que toma conta do meu corpo inteiro. Então sim, eu me apaixonei por você também." Eduardo sorriu daquela forma que fazia os olhos dele brilharem e beijou Camila com uma paixão que ela nunca havia experimentado antes. Era um beijo que confirmava todos os sentimentos que haviam falado, um beijo que selava uma promessa de que iam enfrentar juntos tudo o que estava por vir. Quando se separaram, Eduardo segurou o rosto dela entre as mãos. "Camila, eu te amo. Amo sua doçura, sua força, sua generosidade. Amo a forma como você cuida do meu pai.
Amo a forma como você me faz sentir completo. Camila sentiu lágrimas de felicidade escorrerem pelo rosto. Eu também te amo, Eduardo. Amo sua dedicação, seu coração bondoso. Amo a forma como você me faz sentir especial e protegida. Eles ficaram abraçados por longos minutos, sentindo a importância daquele momento e a certeza de que haviam encontrado algo muito raro e precioso. Seu Henrique acordou alguns minutos depois e imediatamente percebeu que algo tinha mudado na energia do quarto. Eduardo e Camila estavam sentados lado a lado, de mãos dadas, com uma expressão de felicidade no rosto que era impossível de esconder. Pelo jeito, as coisas andaram evoluindo por aqui enquanto eu dormia, ele disse com aquele sorriso maroto. Posso saber se finalmente vocês dois resolveram parar de fazer mistério e assumir que estão apaixonados? Eduardo ficou vermelho, mas Camila riu e respondeu com naturalidade. Seu Henrique, o senhor sempre soube de tudo mesmo antes da gente saber, não é mesmo? O idoso deu uma risadinha satisfeita. Minha filha, quando a gente já viveu tantos anos como eu, aprende a reconhecer o amor verdadeiro de longe, e vocês dois estavam irradiando amor desde o primeiro dia, só não queriam admitir. Eduardo se aproximou da cama e beijou a testa do pai. Pai, eu amo a Camila. Amo de verdade como nunca amei ninguém na vida. Seu Henrique segurou a mão do filho com a pouca força que ainda tinha. Filho, essa é a notícia mais feliz que eu poderia receber. A Camila é uma joia rara, uma mulher que vai te fazer muito feliz. Durante o jantar daquela noite, depois que seu Henrique já estava dormindo, Eduardo e Camila conversaram sobre o futuro de forma mais concreta do que nunca haviam feito antes. Eduardo contou sobre seus sonhos, sobre como queria expandir a empresa para poder ajudar mais famílias a terem casas próprias, sobre como sempre imaginou ter uma família, mas nunca encontrou a pessoa certa para dividir esses planos. Camila falou sobre sua vontade de continuar cuidando de pessoas, sobre como gostaria de fazer uma especialização em cuidados paliativos para poder ajudar outras famílias que estavam passando por situações similares a deles. Eduardo, eu quero que saiba que mesmo depois que seu pai partir, eu não vou abandonar você. Quero construir uma vida ao seu lado. Quero estar aqui para te ajudar a superar essa dor e para construir coisas bonitas juntos. Eduardo sentiu os olhos se encherem de lágrimas de gratidão e amor. Camila, você não faz ideia de como essas palavras são importantes para mim. Saber que vou ter você comigo me dá forças para enfrentar qualquer coisa. Depois do jantar, eles foram para a sala e ficaram conversando no sofá até mais tarde que o habitual. A conversa fluía naturalmente entre assuntos sérios e momentos de descontração, intercalada com beijos carinhosos e abraços que iam ficando cada vez mais íntimos. Eduardo acariciava os cabelos de Camila, que estava deitada com a cabeça no colo dele, e ela sentia uma paz e uma felicidade que nunca havia experimentado na vida. Eduardo, ela disse suavemente, virando para olhar nos olhos dele. Eu nunca estive com ninguém intimamente. Nunca namorei de verdade, nunca tive experiências amorosas. Eduardo parou de acariciar os cabelos dela e a olhou com carinho infinito. Camila, isso não muda absolutamente nada sobre o que sinto por você. Na verdade, me sinto honrado por saber que você confia em mim dessa forma. Ela se sentou no sofá e ficou de frente para ele. Eu quero que você seja o primeiro. Quero que seja você a me ensinar como é o amor em todos os sentidos. Eduardo segurou as mãos dela e beijou cada uma. Camila, tem certeza? Não quero que se sinta pressionada por nada. Tenho certeza absoluta. Ela respondeu sem hesitar. Amo você, confio em você e quero me entregar completamente para você. Eduardo se levantou e estendeu a mão para ela. Então vamos para o meu quarto. Quero que seja perfeito para você. Quero que seja especial como você merece. Eles subiram as escadas de mãos dadas, o coração de ambos acelerado pela expectativa e pela emoção do que estava prestes a acontecer. Eduardo abriu a porta do seu quarto, que era amplo e aconchegante, decorado com móveis de madeira escura e uma cama grande com roupa de cama em tons claros. Havia uma varanda com vista para o jardim e algumas fotografias familiares nas paredes. É aqui que eu sonho com você todas as noites, Eduardo confessou, fechando a porta atrás deles. Camila olhou ao redor, sentindo-se em casa naquele ambiente que cheirava ao perfume dele. Eduardo, eu te amo tanto que às vezes dói no peito de tanto amor, ela disse,
se aproximando dele e tocando seu rosto. Eu também, meu amor. Você é o melhor presente que a vida me deu. Eduardo a beijou com toda a paixão que sentia e Camila correspondeu com uma entrega total que surpreendeu até ela mesma. Eles se amaram com carinho, com respeito e com uma paixão que selou definitivamente a união dos seus corações. Eduardo foi delicado e paciente, fazendo questão de que cada momento fosse perfeito para ela, e Camila se entregou completamente, descobrindo sensações e sentimentos que nem sabia que existiam. Foi uma noite de amor verdadeiro, de promessas sussurradas e de uma conexão que ia muito além do físico. Na manhã seguinte, Camila acordou nos braços de Eduardo com uma sensação de felicidade completa que nunca havia experimentado antes. O sol entrava suavemente pela varanda e ela podia ouvir os pássaros cantando no jardim. Eduardo já estava acordado e a observava com aquele sorriso apaixonado que ela estava aprendendo a amar cada dia mais. "Bom dia, meu amor", ele disse beijando a testa dela. "Bom dia", ela respondeu, aconchegando-se ainda mais no peito dele. "Não me arrependo de nada do que aconteceu ontem à noite. Foi perfeito." Eduardo a abraçou mais forte. "Para mim também foi perfeito. Você é perfeita." Eles ficaram mais alguns minutos na cama, aproveitando aquele momento de intimidade e felicidade, até ouvirem seu Henrique se mexendo no quarto ao lado. "Acho que seu pai acordou. Preciso ir cuidar dele", Camila disse, começando a se levantar. Eduardo a segurou pela mão. "Nosso pai", ele corrigiu com um sorriso. "Agora ele é nosso pai." Camila sorriu de volta, beijou Eduardo mais uma vez e foi se arrumar para começar mais um dia de cuidados, mas agora com o coração ainda mais cheio de amor e felicidade. Quando Camila entrou no quarto de seu Henrique, o idoso a olhou com aquele sorriso sapeca que ela já conhecia bem. "Bom dia, minha filha." Pelo seu sorriso, imagino que a noite foi boa. Camila ficou vermelha até as orelhas, mas seu Henrique riu e completou. "Que bom que vocês dois finalmente se entregaram ao amor. A vida é curta demais para desperdiçar a felicidade quando ela bate na nossa porta." Uma semana depois daquela noite especial, que selou definitivamente o amor entre Eduardo e Camila, seu Henrique acordou em uma manhã de sábado com uma expressão mais séria do que o habitual. Havia dormido mal durante a noite, acordando várias vezes com dores e uma sensação estranha que não conseguia explicar direito. Camila percebeu imediatamente que algo era diferente no comportamento dele, uma urgência silenciosa que parecia estar tomando conta dos seus pensamentos. Depois de tomar o café da manhã e receber a medicação matinal, seu Henrique pediu para conversar a sós com Eduardo, e Camila discretamente saiu do quarto para dar privacidade aos dois. "Filho, senta aqui do meu lado que preciso te falar uma coisa muito importante", seu Henrique disse, dando tapinhas na beirada da cama. Eduardo se sentou com aquela atenção total que sempre dedicava ao pai, mas sentindo um aperto no estômago, porque sabia que conversas que começavam daquele jeito geralmente traziam notícias que ele não queria ouvir. "Eduardo, eu não sei exatamente quanto tempo ainda tenho neste mundo, mas sei que não é muito." Seu Henrique começou, segurando a mão do filho com a pouca força que ainda tinha. "E tem uma coisa que eu quero muito ver antes de partir para junto da sua mãe." Eduardo sentiu um nó na garganta, mas forçou um sorriso e perguntou: "O que é, pai? Qualquer coisa que estiver ao meu alcance, o senhor sabe que eu vou fazer." Seu Henrique sorriu com aquela mistura de orgulho paternal e travessura que sempre usava quando estava prestes a dizer algo importante. "Quero ver você casado com a Camila. Quero ver vocês dois prometendo se amar para sempre. Quero dar minha bênção oficial para essa união. Quero partir deste mundo sabendo que meu filho encontrou uma companheira de verdade para a vida." Eduardo ficou alguns segundos em silêncio, processando aquela solicitação que era ao mesmo tempo um pedido e uma declaração de que o tempo estava realmente se esgotando. "Pai, eu também quero me casar com ela. Quero mais do que tudo na vida. Mas não sei se ela..." "Eduardo Almeida!" Seu Henrique o interrompeu com aquele tom firme que usava quando queria encerrar uma discussão. "Se você está duvidando se a Camila quer se casar com você, então não prestou atenção em nada do que aconteceu nas últimas semanas. Aquela menina te ama de uma forma que eu nunca vi igual na minha vida. Ela olha para você como sua mãe olhava para mim nos primeiros anos de casamento. E você olha para ela do mesmo jeito." Eduardo sorriu,
sabendo que seu pai estava completamente certo. O senhor tem razão, pai. Eu sei que ela me ama, e eu amo ela mais do que já amei qualquer coisa na vida. Mas casar agora, assim tão rápido? Seu Henrique balançou a cabeça com impaciência. Filho, quando o amor é verdadeiro, não precisa de tempo para amadurecer. Eu e sua mãe nos conhecemos numa festa de São João. Noivamos 3 semanas depois e nos casamos 2 meses depois do primeiro beijo. Vivemos 30 anos felizes juntos. O tempo não importa quando os corações estão certos. Eduardo beijou a testa do pai, emocionado com aquela conversa que sabia que ficaria guardada para sempre na sua memória. Está bem, pai. Vou conversar com a Camila hoje mesmo. Se ela aceitar, a gente organiza o casamento o mais rápido possível. Seu Henrique sorriu com uma satisfação imensa, como se um peso enorme tivesse saído dos seus ombros. Vai dar tudo certo, meu filho. O amor de vocês é abençoado. Qualquer pessoa consegue perceber isso. Eduardo saiu do quarto com o coração acelerado, nervoso, mas também empolgado com a perspectiva de fazer o pedido mais importante da sua vida. Encontrou Camila na cozinha, preparando o almoço especial que seu Henrique conseguia ingerir com mais facilidade, e ficou alguns minutos apenas observando-a, admirando a dedicação com que ela fazia até as tarefas mais simples, a forma carinhosa como temperava a comida, pensando no que seria melhor para o paladar do idoso. Camila, Eduardo disse, aproximando-se por trás e envolvendo-a em um abraço carinhoso. Posso falar uma coisa importante com você? Ela se virou nos braços dele e percebeu pela expressão no seu rosto que se tratava de algo sério. Claro, amor. O que foi? Seu pai está bem? Eduardo segurou as mãos dela e olhou diretamente nos olhos verdes que tanto amava. Meu pai está bem, dentro das circunstâncias. Na verdade, ele acabou de fazer um pedido para mim, um pedido que tem a ver com nós dois. Camila ficou curiosa e um pouco apreensiva, sem saber o que esperar. Camila, meu amor, eu sei que pode parecer loucura, eu sei que nos conhecemos há pouco tempo, mas o que sinto por você é para a vida toda. Não tenho dúvidas sobre isso. Eduardo respirou fundo e continuou. Meu pai quer ver nosso casamento antes de partir. E eu também quero isso mais do que qualquer coisa no mundo. Quero que você seja minha esposa. Quero construir uma família com você. Quero envelhecer ao seu lado. Camila sentiu o coração disparar e os olhos se encherem de lágrimas de emoção. Eduardo, você está me pedindo em casamento? Ela perguntou, quase sussurrando. Eduardo sorriu. Tirou do bolso uma pequena caixinha de veludo que havia guardado há anos, esperando pelo momento certo, e se ajoelhou ali mesmo na cozinha. Camila Santos, você quer se casar comigo? Quer ser minha esposa e me fazer o homem mais feliz do mundo? Dentro da caixinha estava um anel simples, mas lindo, com um diamante pequeno, mas que brilhava como uma estrela. Camila começou a chorar de emoção, mas eram lágrimas de felicidade pura. Sim, eu quero me casar com você, Eduardo. Eduardo se levantou e colocou o anel no dedo dela, que tremiam de emoção. Eles se beijaram com toda a paixão e felicidade que sentiam, selando aquele compromisso que os uniria para sempre. Quando entraram no quarto para contar a novidade para seu Henrique, o idoso já sabia qual havia sido a resposta só de olhar para os rostos radiantes dos dois. Então, quando será o casamento? Ele perguntou com aquele sorriso orgulhoso de quem havia ajudado a arquitetar um final feliz. Pai, queremos casar o mais rápido possível. O senhor tem alguma sugestão? Eduardo respondeu sentando na cama ao lado do pai, enquanto Camila mostrava orgulhosa o anel de noivado. Que tal na próxima semana, no jardim da casa, uma cerimônia simples mas bonita. Posso ficar na cadeira de rodas e dar a bênção para vocês. Seu Henrique falava com uma energia que não demonstrava há semanas, como se a perspectiva do casamento tivesse renovado suas forças. É perfeito, pai. Vamos organizar tudo para a próxima semana, Camila disse, beijando a testa do idoso. Obrigada por nos abençoar, seu Henrique. O senhor é o pai que eu nunca tive. Os próximos dias foram uma correria feliz de preparativos. Eduardo contratou um organizador de eventos que cuidou de todos os detalhes em tempo recorde, sempre consultando seu Henrique sobre as preferências dele para a decoração e o cardápio. Camila escolheu um vestido simples, mas elegante, branco com detalhes em renda, que Eduardo comprou como presente de casamento para ela. Eles decidiram ter apenas alguns convidados próximos,
O doutor Rodrigues, Dona Rosa, que cuidava da casa, alguns colegas de trabalho de Eduardo e a doutora Fernanda da agência, que havia apresentado Camila à família. A cerimônia seria celebrada pelo padre da igreja que seu Henrique frequentava desde jovem, um homem simples que conhecia a família há mais de 20 anos. É assim que deve ser um casamento, seu Henrique dizia todos os dias. Simples, verdadeiro, com as pessoas que realmente importam para vocês. Na manhã do casamento, uma sexta-feira ensolarada de dezembro, Camila acordou cedo na casa da doutora Fernanda, que havia insistido para que ela ficasse lá na noite anterior para manter a tradição de que os noivos não se vejam antes da cerimônia. Ela tomou um banho demorado, arrumou os cabelos em um penteado simples, mas elegante, e vestiu o vestido que a fazia se sentir como uma princesa. Quando se olhou no espelho, viu uma mulher radiante de felicidade, prestes a se casar com o amor da sua vida e a se tornar parte de uma família que já amava como se fosse sua desde o primeiro dia. Eduardo, por sua vez, acordou nervoso e ansioso, ajudou Dona Rosa a dar os últimos retoques na decoração do jardim e passou uma hora ajudando seu Henrique a se vestir com o terno que havia mandado ajustar especialmente para a ocasião. A cerimônia aconteceu às 4 da tarde, com o jardim decorado com flores brancas e amarelas, algumas cadeiras dispostas em semicírculo e um altar improvisado debaixo da árvore preferida de seu Henrique. Quando Camila apareceu caminhando pelo jardim, radiante no vestido branco e com um buquê simples de margaridas, Eduardo sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto sem conseguir controlar a emoção. Seu Henrique, sentado na cadeira de rodas na primeira fileira, também chorava de felicidade, murmuranado. Clara, nossa nora é linda como você era. A cerimônia foi simples, mas profundamente emocionante. Eduardo e Camila trocaram votos que haviam escrito pessoalmente, prometendo se amar e se cuidar para sempre, prometendo honrar a memória de seu Henrique e construir uma família baseada nos valores de amor e honestidade que ele havia ensinado. Quando o padre os declarou marido e mulher, e eles se beijaram como pessoas casadas, seu Henrique gritou, "Viva os noivos!", com uma alegria que contagiou todos os presentes. Durante a pequena festa que se seguiu, com um bolo simples e um jantar preparado por Dona Rosa, seu Henrique foi o centro das atenções, contando histórias engraçadas sobre Eduardo criança e dando conselhos matrimoniais para Camila. "Minha filha, agora você é oficialmente uma Almeida. E nesta família o amor sempre vem em primeiro lugar." Quando chegou a hora de cortar o bolo, Eduardo e Camila fizeram questão de dar o primeiro pedaço para seu Henrique, que comeu com gosto e declarou que era o bolo mais gostoso que já havia provado na vida. À noite, depois que todos os convidados foram embora, os três ficaram na sala conversando sobre o dia perfeito que haviam vivido. "Obrigado, pai, por ter insistido neste casamento. Foi o dia mais feliz da minha vida", Eduardo disse, segurando a mão de Camila. "E vai ser apenas o primeiro de muitos dias felizes que vocês vão viver juntos", seu Henrique respondeu, abençoando mais uma vez a união dos dois. A lua de mel de Eduardo e Camila aconteceu dentro da própria casa, uma decisão que tomaram juntos para poder ficar perto de seu Henrique durante aqueles que sabiam ser seus últimos dias. O quarto principal foi transformado em um refúgio romântico, onde passavam as noites como marido e mulher, mas sempre com um ouvido atento para qualquer som vindo do quarto ao lado. Durante o dia, Camila continuava cuidando de seu Henrique com o mesmo carinho de sempre, mas agora com o coração ainda mais cheio de amor, pois estava cuidando oficialmente do seu sogro, do patriarca da família da qual agora fazia parte. Eduardo dividiu seu tempo entre a empresa, que precisava de sua atenção para manter os negócios funcionando, e os momentos preciosos ao lado do pai, sabendo que cada conversa, cada risada, cada abraço poderia ser o último. Os três haviam encontrado um equilíbrio delicado entre a tristeza da despedida que se aproximava e a felicidade imensa que o casamento havia trazido para aquela casa. Seu Henrique, apesar da fraqueza crescente do corpo, mantinha uma lucidez emocional impressionante e uma serenidade que contagiava toda a família. Ele passava as manhãs conversando com Camila sobre receitas antigas que sua esposa Clara costumava fazer, ensinando segredos culinários que queria ver perpetuados na nova geração da família Almeida.
Minha filha, a Clara fazia um bolo de cenoura que era a coisa mais gostosa deste mundo. Vou te ensinar a receita, para você fazer para o Eduardo no aniversário dele. Ele dizia com aquela animação de quem estava passando adiante tradições importantes. Camila anotava tudo em um caderninho que Eduardo havia comprado especialmente para ela, criando um tesouro de memórias e conhecimentos que seu Henrique queria deixar como herança para a nora que amava como filha. Durante as tardes, quando Eduardo chegava do trabalho, os três se reuniam no jardim sempre que o tempo permitia. E seu Henrique contava histórias da construção da empresa, dos primeiros terrenos que havia comprado, dos erros e acertos que o levaram ao sucesso. Eduardo, quando eu morrer, você vai se sentir perdido por um tempo, seu Henrique disse numa tarde especialmente tranquila, quando estavam os três sentados debaixo da árvore preferida dele. É natural, é humano, e você tem direito de sentir essa dor. Mas quero que se lembre sempre de que tudo que construímos juntos foi para chegar até este momento. Você casado com uma mulher maravilhosa, pronto para formar sua própria família, com uma empresa sólida que pode sustentar os sonhos de vocês. Eduardo segurava a mão do pai com força, tentando absorver cada palavra daqueles conselhos finais. Pai, não consigo imaginar minha vida sem suas orientações, sem seus conselhos. Seu Henrique sorriu e olhou para Camila. Agora você tem uma esposa sábia e corajosa. Ela vai te ajudar a tomar as decisões certas, vai te dar força quando você achar que não consegue mais. E quando os netinhos chegarem, eles vão te ensinar que a vida sempre continua, sempre se renova, sempre traz esperança nova. Uma manhã de terça-feira, 3 semanas depois do casamento, Camila acordou e percebeu que algo havia mudado durante a noite. Seu Henrique estava mais fraco, mais pálido, e sua respiração estava diferente, mais superficial e com intervalos maiores entre uma inspiração e outra. Ela verificou os sinais vitais e constatou que a pressão havia baixado significativamente. Sem fazer barulho para não assustar Eduardo, tocou delicadamente no ombro do marido para acordá-lo. Eduardo, amor, acho que chegou a hora. Ela sussurrou com toda a delicadeza que conseguiu reunir. Eduardo acordou imediatamente, com aquele instinto que havia desenvolvido nas últimas semanas de ficar sempre alerta para mudanças no estado do pai. Eles se vestiram rapidamente e foram para o quarto de seu Henrique, que estava acordado e lúcido, mas visivelmente debilitado. Bom dia, filhos, ele disse com um sorriso fraco, mas genuíno. Acho que hoje é um dia especial. Eduardo se sentou na beirada da cama e segurou a mão do pai, enquanto Camila verificava discretamente se ele estava confortável, se não sentia dores, se havia algo que pudesse fazer para tornar aqueles momentos mais tranquilos. Pai, como o senhor está se sentindo? Quer que eu chame o Dr. Rodrigues? Eduardo perguntou, tentando manter a voz firme. Seu Henrique balançou a cabeça levemente. Não precisa de médico agora, meu filho. Estou bem, estou em paz. Só quero vocês dois aqui comigo. Camila se aproximou e beijou a testa do sogro. Estamos aqui, seu Henrique. Não vamos sair daqui. O idoso sorriu para ela com aquela gratidão infinita que sempre demonstrava. Camila, minha filha, obrigado por ter cuidado de mim com tanto carinho. Obrigado por ter trazido alegria para esta casa e para o coração do meu filho. Você é a melhor nora que eu poderia ter pedido para Deus. Seu Henrique, cuidar do Senhor foi uma honra e um privilégio. O Senhor me ensinou tanto sobre amor, sobre família, sobre como viver com dignidade e bondade. Camila respondeu, segurando a outra mão do idoso. O Senhor sempre vai estar no meu coração. Seu Henrique olhou para Eduardo com aquele olhar paternal que havia sido sua marca registrada durante toda a vida. Eduardo, meu filho querido, estou muito orgulhoso do homem que você se tornou. Construiu um caráter sólido, uma empresa honesta e agora tem uma família linda. Sua mãe e eu sempre sonhamos em ver você feliz, e hoje posso partir sabendo que nossa missão está cumprida. Eduardo sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto, mas forçou um sorriso para o pai. Pai, o Senhor me ensinou tudo o que sei sobre trabalho, sobre honestidade, sobre amar uma família. Vou levar seus ensinamentos para frente e passar para meus filhos tudo o que aprendi com o Senhor. As horas passaram lentamente, com os três conversando sobre memórias felizes, sobre planos para o futuro, sobre a certeza de que o amor verdadeiro nunca morre, apenas se transforma. Seu Henrique falou sobre Clara, sobre como estava ansioso para reencontrá-la,
sobre como sabia que ela estava esperando por ele do outro lado. Eduardo, quando você tiver seus filhos, conte para eles sobre o avô e a avó que eles não conheceram, mas que os amaram antes mesmo deles nascerem. Durante a tarde, Dona Rosa veio se despedir, chorando e agradecendo pelos anos de trabalho numa família que sempre a tratou com respeito e carinho. O Dr. Rodrigues também passou para uma visita final, confirmou que seu Henrique estava sem dor e em paz, e se despediu com a reverência de quem havia aprendido muito sobre dignidade humana, cuidando daquela família. Ao entardecer, quando o sol começava a se pôr no jardim que ele tanto amava, seu Henrique chamou Eduardo e Camila para perto. Filhos, quero dar a bênção final para vocês. Que Deus abençoe esta união, que proteja o amor de vocês, que traga filhos saudáveis e felizes para esta família. Ele colocou as mãos trêmulas sobre as cabeças dos dois. Que vocês sejam muito felizes, que honrem a memória da nossa família e que nunca se esqueçam de que o amor é a coisa mais importante que existe neste mundo. Eduardo e Camila receberam aquela bênção com a reverência de quem sabia que estava vivendo um momento sagrado. Obrigado, pai. Obrigado por tudo. Eduardo sussurrou. Seu Henrique sorriu pela última vez, fechou os olhos e sussurrou. Clara, meu amor, estou chegando. Poucos minutos depois, adormeceu para sempre, com aquela expressão serena de quem havia cumprido todas as suas missões na terra. Eduardo e Camila ficaram ali por longos minutos, chorando juntos, se consolando mutuamente, agradecendo pela oportunidade de terem vivido aqueles últimos meses ao lado de um homem tão especial. O funeral foi simples, como seu Henrique havia pedido, com a presença de amigos antigos, colegas de trabalho e pessoas da comunidade que haviam sido tocadas pela bondade dele ao longo da vida. Eduardo fez um discurso emocionado, falando sobre o pai como homem, como empresário e como avô, que seus futuros filhos levariam para sempre no coração. Camila plantou mudas das flores preferidas de seu Henrique no jardim da casa, criando um cantinho especial onde poderiam sempre se lembrar dele. 6 meses depois da partida de seu Henrique, numa manhã de junho em que Camila acordou se sentindo diferente, ela descobriu que estava grávida. Eduardo chorou de emoção quando ela contou a novidade e eles souberam imediatamente qual seria o nome do bebê se fosse menino. Henrique, Eduardo disse, acariciando a barriga ainda pequena da esposa. Nosso filho vai se chamar Henrique, em homenagem ao avô que o amou antes mesmo dele existir. Camila sorriu, sabendo que em algum lugar seu Henrique estava sorrindo também, feliz por saber que o nome da família continuaria vivo na próxima geração. Eles se abraçaram no jardim, próximo às flores que ela havia plantado, sentindo que a vida, apesar de todas as despedidas dolorosas, sempre encontrava uma forma de continuar, de se renovar, de trazer esperança e amor para quem sabia valorizar os momentos preciosos que a existência oferece. Na noite daquele dia especial, Eduardo e Camila jantaram na cozinha onde haviam descoberto o amor, conversaram sobre os planos para o bebê que estava chegando, sobre como iam criar a criança com os mesmos valores de honestidade e bondade que seu Henrique havia ensinado. Nosso filho vai conhecer a história do avô através das nossas palavras. Vai saber que tipo de homem extraordinário ele foi, Camila disse, segurando as mãos de Eduardo sobre a mesa onde tantas conversas importantes haviam acontecido. E vai crescer sabendo que foi concebido no maior amor que já existiu entre duas pessoas. Eduardo respondeu, beijando a esposa e agradecendo silenciosamente ao pai por ter insistido naquele casamento que mudou completamente o destino dos dois. A vida continuava, o amor continuava, e a família Almeida estava pronta para um novo capítulo cheio de esperança e felicidade. E assim termina mais uma história que nos ensina sobre o poder transformador do amor verdadeiro. Camila, uma jovem enfermeira que chegou naquela mansão apenas para trabalhar, encontrou muito mais do que um emprego. Encontrou uma família, um amor para toda a vida e a oportunidade de fazer parte de um legado de bondade e honestidade. Eduardo descobriu que, às vezes, a felicidade chega nos momentos mais inesperados, disfarçada de uma necessidade profissional, mas revelando-se como o presente mais precioso que a vida pode oferecer. E seu Henrique partiu em paz, sabendo que havia cumprido sua última e mais importante missão: garantir que seu filho encontrasse alguém especial para dividir a vida.
Esta história nos lembra que o amor verdadeiro não escolhe momento nem lugar para acontecer. Pode nascer em meio à dor, crescer durante os cuidados diários e se fortalecer diante das adversidades. Nos ensina que a família não é apenas sobre laços de sangue, mas sobre escolher amar e cuidar uns dos outros incondicionalmente. Que a história de Eduardo e Camila inspire você a acreditar no amor, a valorizar os momentos preciosos com quem amamos e a lembrar que toda despedida dolorosa pode ser também o início de algo novo e maravilhoso. Obrigado por me acompanharem nesta jornada emocionante. Deixem seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esta história com quem vocês amam e me contem nos comentários qual foi a parte que mais tocou o coração de vocês. Até a próxima história e que Deus abençoe a vida de cada um. Um grande abraço.